Olá, bem-vindo ao TRT das Gerais, hoje estreando um novo cenário e novos quadros. Estamos na sede do TRT Minas, na exposição Trabalho e Cidadania. A exposição apresenta registros do trabalho na vida do brasileiro ao longo da história. Tudo em fotos, depoimentos, pinturas, músicas, poemas e citações de estudiosos. A partir de agora, durante cada programa, você vai fazer conosco uma verdadeira viagem por essa exposição, que foi planejada com os mais modernos conceitos museográficos. Ela mostra o trabalho em sua diversidade de formas e significados e também um pouco da história da justiça do trabalho, além dos principais movimentos sociais e políticos do país. Um dos destaques é este. Este mapa relata por iconografias e textos interpretativos as diferentes formas de trabalho predominantes no Brasil colônia. Os primeiros povos que viviam no Brasil tinham concepções diferentes acerca do trabalho. Os originais da terra, os índios, viam o trabalho sob uma perspectiva comunitária e desligada do acúmulo pessoal de bens. Para os colonizadores portugueses, o trabalho, próprio ou alheio, era um meio de enriquecimento. Para os negros trazidos da África como escravos, o trabalho forçado significava opressão e humilhação. A exposição fica aqui em Belo Horizonte, na sede do tribunal, e é aberta à visitação. E então, depois desta viagem na história, vamos agora aos destaques do programa de hoje. Ministro Dias Toffoli visita a TRT e reafirma que o CNJ acompanha os desdobramentos do acidente de trabalho que matou mais de 200 trabalhadores da Vale em Brumadinho. O papel da mulher no século XXI, o feminino contemporâneo e seus desafios foram destaque no Mês da Mulher no TRT Mineiro. E mais, as repercussões da reforma trabalhista na Justiça do Trabalho. Não saia daí, o TRT das Gerais está no ar. Ao visitar o TRT Minas, o ministro Dias Toffoli fala sobre o acidente da Vale em Brumadinho e reforça a importância da Justiça do Trabalho. Ministro, prazer recebê-lo aqui no TRT de Minas. Qual a importância, aproveitando para reafirmar, a importância da Justiça do Trabalho neste momento e com essa visita do senhor? A Justiça do Trabalho é extremamente importante e cumpre um papel relevante nas relações de emprego e de trabalho, exatamente atendendo grande parte da população ou toda a população aqui do Estado de Minas, do Tribunal Regional do Trabalho, exatamente dirimindo e solucionando os conflitos na área de emprego. E também trabalhando fortemente na conciliação, na mediação com os SEJUCs do Tribunal Regional do Trabalho, nas varas do trabalho em todo o Estado. Para nós, é uma alegria poder visitar o Tribunal Regional do Trabalho e estarmos aqui com seu presidente, com seus desembargadores, reafirmando o nosso apoio à Justiça do Trabalho. Presidente, um apoio importante. Qual a avaliação que o senhor faz dessa visita? A data é histórica para a Justiça do Trabalho e, particularmente, para este tribunal. Receber o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, que nos manifesta e nos reconhece o papel, sem dúvida alguma, importante da Justiça do Trabalho no contexto nacional do Poder Judiciário. E esse momento ele nos traz, ou nos remete a visão de nosso papel institucional, nos reforça a nossa consciência de que temos um papel muito importante a cumprir nesse cenário. Por quê? Porque o trabalho humano é absolutamente fundamental, é um direito fundamental e necessita, evidentemente, de um seu garante. Este garante, é claro, que passa necessariamente por uma estrutura do Poder Judiciário, especialmente constituída para essa finalidade. Portanto, essa data é extremamente importante, repito, a presença do ministro Toffoli tem um simbolismo enorme e nós estamos profundamente gratos e honrados. O senhor também tem a questão da
das nossas barragens, dessa questão toda trabalhista, do observatório. O senhor tem uma posição firme nesse sentido? O Conselho Nacional de Justiça, junto com o Conselho Nacional do Ministério Público, criou esse observatório para tratar de tragédias e de situações que alcançam grande repercussão, atingindo vítimas e de maneira a coordenar a ação dos vários ramos da Justiça, dos vários ramos do Ministério Público. Aqui, desde que aconteceu a tragédia, o presidente do TRT e o Tribunal Regional do Trabalho, aqui do Estado de Minas Gerais, da Terceira Região, têm atuado de maneira coordenada em apoio aos juízes do trabalho da cidade de Betim, que atendem às demandas de Brumadinho. Estamos fazendo isso de maneira coordenada, acompanhando e parabenizo o TRT por estar atuando dessa maneira e dessa forma, dando o apoio necessário aos juízes para atender melhor possível a população. Não pode parar, né, presidente? Tem que continuar e ter essas investigações e ter esse apoio, né, do observatório. Exatamente. É um drama que acaba envolvendo todos os ramos da justiça. A justiça do trabalho, porque é um acidente de trabalho que aconteceu, essa tragédia, atingindo trabalhadores. Tem a questão de vítimas que não eram da relação de trabalho, que envolve, então, Justiça Federal, Justiça Estadual e Ministérios Públicos, Federal, Estadual e do Trabalho. Essa atuação conjunta tem mostrado um bom resultado. E Minas atuando firme, né, presidente? Com certeza. Sem dúvida alguma, nós estamos muito empenhados e compenetrados da nossa responsabilidade. Essa política pública instituída agora pelo ministro Toffoli e pela Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, não é apenas inovadora, é transformadora. É uma nova realidade, é uma nova forma de lidar com as dificuldades, com os problemas e com as tragédias. E eu tenho certeza que será muito importante. Já é e tende a crescer, a expandir e produzir múltiplos efeitos no âmbito da reflexão e da ação, sobretudo, conscientes do poder público, para efeito de evitar, de trabalhar na prevenção. É uma política de prevenção, de compreensão e prevenção. Bibliotecários de todo o país participam de encontro realizado em Belo Horizonte. Qual a importância desse terceiro encontro de bibliotecas aqui no TJ de Minas Gerais? Sua importância é para nós mostrarmos para a sociedade do papel do bibliotecário hoje, de disseminador da informação. Hoje a sociedade precisa muito ser informada, uma informação segura. Então, principalmente isso, é incluir todos no mesmo patamar de informação. Nós queremos destacar principalmente a inclusão para as pessoas que estão aprisionadas, né? Dessa importância dessa informação. Muitos que estão ali, se tivessem informação desde a biblioteca escolar, talvez não estariam passando por que eles passaram. A senhora está sendo indicada para o prêmio Destaque, né, de Biblioteconomia, né, na área jurídica pelo Conselho Regional de Biblioteconomia. O que essa indicação significa? Eu acredito que é o papel não só meu, mas de todos os bibliotecários que estão lutando, né, por um mundo melhor de informações para a sociedade. Então, é uma indicação que representa todos os bibliotecários que hoje executam a sua profissão. O TRT Minas preparou uma pequena homenagem às mulheres. Veja agora o depoimento de algumas delas para você conhecer a força feminina do nosso regional. Meu nome é Cleonice, todo mundo me chama de Cleo. Tenho 3 filhos, sou faxineira do tribunal há mais de 24 anos. Meu trabalho aqui, eu lavo, eu limpo vidro, limpo chão, faço faxina. Quando eu saio daqui, meu trabalho continua. Tá pensando? Chego em casa, vou fazer janta, se tiver que lavar roupa eu lavo. Arrumo casa, faço faxina na minha casa também, jornada dupla. Eu criei meus filhos praticamente sozinha, sou pai e mãe deles. E muito gostoso.
O tribunal é muito bom trabalhar, nossa, adoro, a turma, tudo bacana. Nós somos mulheres guerreiras. Eu venci. Eu sou uma mulher guerreira. Veja a seguir. Justiça do Trabalho nega indenização à trabalhadora que sofreu acidente ao pegar carona na moto do marido após sair do trabalho. Cartilha Trabalhando com Saúde e Segurança. Confira agora dicas importantes. Exame médico periódico é um check-up de sua saúde. Com ele, pode-se detectar precocemente doenças graves e aumentar as chances de cura. Relate acidentes no trabalho. A CAT Comunicação do Acidente do Trabalho é a garantia de assistência ao trabalhador e pode ajudar na redução de futuras ocorrências. Use equipamentos de proteção individual. Eles são obrigatórios e podem evitar lesões permanentes ou até mortes. Cultive boas relações no trabalho. Elas são importantes fontes de satisfação pessoal e profissional. Também favorecem o bem-estar, a eficiência e eficácia no trabalho. Cuide também da sua saúde mental. Faça pausas regulares. Elas são fundamentais para um trabalho saudável e seguro. Trazem ganhos para a produtividade, diminuem o cansaço e preservam a saúde. Regule seu posto de trabalho. Ele é como um carro. Você deve ajustá-lo para que funcione corretamente. Cuide dos seus olhos. Manter a visão focada num só ponto por longos períodos cansará a visão. Os olhos também precisam de descanso. Leia a cartilha completa na página do TRT-MG. Clique na aba Institucional e, em seguida, na opção Programa Trabalho Seguro. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Lembrando que estamos estreando um novo cenário aqui na exposição Trabalho e Cidadania, na sede do Tribunal. O novo Código de Processo Civil trouxe novidades que podem agilizar os processos, inclusive na Justiça do Trabalho. Uma delas é o incidente de resolução de demanda repetitiva. Este foi o tema de aula magna da Escola Judicial do TRT. A aula magna, promovida pela Escola Judicial do TRT Minas, aborda o tema Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e o Incidente de Assunção de Competências. O evento foi aberto pela segunda vice-presidente do TRT, diretora da Escola Judicial e ouvidora do Tribunal, desembargadora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. O objetivo do evento foi refletir sobre como a aplicação adequada desses incidentes instituídos pelo novo Código de Processo Civil poderá imprimir mais celeridade ao processo do trabalho. O Brasil vivia e vive ainda, de certo modo, antes do Código atual, um drama muito intenso de divergência jurisprudencial. Isso intranquilizava a sociedade como um todo, pela falta de perspectiva que se tinha no meio social de qual seria o resultado de uma demanda, porque eram muitas as variações por que passavam os entendimentos das mesmas normas, das soluções para questões iguais.
mulher do século XXI e os desafios do feminino contemporâneo foram temas de colóquio realizado no tribunal. A gente tem que ter em mente que direito nenhum é dado, todos os direitos são conquistados. E aí é o papel muito importante das mulheres, inclusivamente dos homens, porque o movimento é anti-misandria. Justiça nega indenização à trabalhadora que foi acidentada depois de pegar carona na moto do marido após deixar o trabalho. Juiz nega a indenização à trabalhadora que sofreu acidente ao pegar carona de moto na saída do trabalho. Uma trabalhadora sofreu acidente ao pegar carona na moto do marido quando saía do trabalho, sofrendo lesões no joelho e nas mãos. Para a funcionária, o patrão deveria ser responsabilizado, já que não pagava o vale-transporte. O juiz Lenício Lemos Pimentel, da Terceira Vara do Trabalho de Governador Valadares, rejeitou o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do acidente. O magistrado informou que o supermercado emitiu a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, com dados do acidente e enquadramento como acidente de trajeto, e que a trabalhadora passou a ser beneficiária de auxílio-doença na espécie acidentária. Entendeu? Não ser devida a responsabilidade civil do empregador pelo ocorrido. Para ele, o acidente de trajeto não pode ser atribuído à sonegação do vale-transporte pelo patrão, observando que o não fornecimento de vale-transporte pelo reclamado por si só não pode ser considerado como elemento de causalidade direta na eclosão do acidente de trajeto em apreço. No próximo bloco, Escola Judicial do TRT Minas promove debate sobre as repercussões da reforma trabalhista. Eu sou a Tenente Coronel Carla Marafelli, tenho 26 anos de profissão, sou mãe, casada, tenho 2 filhas. Na Polícia Militar, há 26 anos, a gente enfrenta muito desafio por ser mulher. Mas nós temos nosso espaço, né? Temos profissionais altamente capacitadas. Nós criamos um gabinete militar aqui, em que faz uma interlocução com a Polícia Militar. Nas audiências que são mais polêmicas, nos casos de oficiais de justiça que vão fazer mandados de busca e apreensão, entre ser policial militar, em que somos 24 horas por dia, e ser mãe, e além esposa e dona de casa, é um trabalho, como se diz, difícil, mas que a gente consegue levar. Se a gente fizer tudo com amor e carinho, a gente consegue. Então eu amo as minhas filhas, eu amo correr, eu amo viajar para minha casa. A gente tem sempre que gostar das coisas que faz. Estamos de volta e agora você acompanha debate de desembargadores do TRT sobre as repercussões da reforma trabalhista.
Com a nossa cordial saudação a todos que estão nos assistindo, nós estamos iniciando mais um programa de debates no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e hoje iremos ainda enfocar controvérsias da lei da reforma trabalhista, as quais ainda persistem, mesmo após mais de um ano de vigência da mencionada lei. E para participar dos debates de hoje, nós temos a satisfação de ter conosco, aqui nos estúdios da TVT-RT, dois renomados desembargadores do nosso tribunal, como sejam os colegas Emília Lima Facchini e Milton Vasques Tibal de Almeida. Doutora Emília, nós poderíamos dizer que a lei da reforma trabalhista exagerou nas suas regulações, ou ela veio na exata medida para coibir abusos e para melhor regular os serviços nas atuais relações de trabalho? Eu poderia apresentar dois exemplos. Um que eu entendo que é positivo, que é justamente aquele que veio para coibir alguns abusos, e outro que eu entendo como exagero da regulação. No primeiro caso, aquilo que eu entendo, por exemplo, positivo, é o artigo 484-A, que trouxe a figura do distrato, que proporciona uma resilição contratual por acordo entre as partes, empregado e empregador, o que não existia. Anteriormente, nós tínhamos apenas duas condições ou três condições para a resilição do contrato. Ou era o pedido de demissão pelo empregado, ou era a dispensa sem ou com justa causa pelo empregador. Acontece que essas duas modalidades de resilição contratual, elas acabaram gerando ao longo do tempo algumas distorções que proporcionaram um ambiente de violação à legislação trabalhista e mesmo de fraude. Basta lembrar aqui a resilição, a dispensa sem justa causa, acordada entre empregado e empregador, com o único objetivo do empregado levantar o fundo de garantia por tempo de serviço e ainda se beneficiar com seguro-desemprego, e o empregador se beneficiar com a devolução dos 40% da multa do FGTS. Em contrapartida, eu citaria como exemplo da outra parte da pergunta com relação ao exagero da regulação, a inserção do parágrafo 3º no artigo 8º da CLT, que limitou a análise pela Justiça do Trabalho das convenções coletivas e dos acordos coletivos de trabalho. A partir da inserção desse artigo, ficou definido que a apreciação desses instrumentos normativos seriam limitados apenas às suas formalidades do negócio jurídico. A intervenção da Justiça do Trabalho não pode, nesse caso, é o que expressa o artigo, intervir na vontade da categoria. Acontece que eu entendo, particularmente, eu sou adepta do posicionamento de que a vontade das partes deve ser respeitada, mas isso não me dá o conforto de entender que não poderá haver alguma extrapolação ou algum abuso nas cláusulas estipuladas, ou mesmo até inconstitucionalidades. Então, nesse caso, eu entendo que realmente essa limitação ela tira da apreciação da Justiça do Trabalho questões que podem ser realmente prejudiciais ao trabalhador. Doutor Milton, e na opinião do ilustre colega, nós poderíamos dizer que a lei da reforma trabalhista foi oportuna nas suas regulações ou ela foi restritora quanto aos direitos dos empregados em favor dos empregadores? Não sei se o momento foi o mais propício, mas a reforma que no primeiro momento chamou a atenção de todos pelos seus aspectos mais bizarros, mais
candentes, depois, com um olhar mais acurado, mais sereno, nós podemos vislumbrar, como a doutora Emília também enfatizou, que existem aspectos bons, normas boas. Ano passado eu estive em Portugal e tive a oportunidade de conversar com vários notáveis juristas trabalhistas portugueses e eles disseram que há 16 anos atrás também houve uma reforma trabalhista em Portugal. A reforma brasileira muito se aproxima da reforma portuguesa, por isso nós podemos concluir e afirmar com tranquilidade que a nossa reforma tem como paradigma a reforma trabalhista portuguesa. Lá não houve maiores questionamentos, ninguém suscitou as inúmeras inconstitucionalidades que estão tentando suscitar em relação a essa reforma, e o tempo é o melhor de todos os juízes, vai pacificando os ânimos e consolidando as instituições. O TRT das Gerais fica por aqui. Para ver mais sobre o TRT Minas, acesse o nosso canal no YouTube. Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!